Então, o que é o Elastic Load Balancer? Ele é basicamente um dispositivo, como esse aqui que está na imagem, que recebe as requisições e distribui para as instâncias que estão atrás dele. Os Elastic Load Balancer eles podem ter interface externa, ou seja, estarem para a internet, ou interface interna quando a gente trabalha com arquiteturas de alta disponibilidade ou bem complexas, tá bom? Então, os tipos de Elastic Load Balancer que nós temos hoje na AWS, a gente tem o Application Load Balancer, o Network Load Balancer e o Classic Load Balancer. O Application Load Balancer. Os balanceadores de carga de aplicativos são os mais adequados para o balanceamento de carga de tráfego HTTP e HTTPS. O HTTP é na porta 80, HTTPS na porta 443. Isso por padrão, tá, pessoal? Eles operam na camada 7 e têm reconhecimento de aplicativos. São inteligentes e você pode criar um roteamento avançado de solicitações, ou seja, você pode estar segregando os tipos de solicitações e enviando solicitações específicas para servidores web específicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um conjunto, às vezes, de uma versão que você quer mandar para um conjunto de máquinas e uma outra versão que você quer mandar para um outro conjunto de máquinas. Ou simplesmente você tem uma requisição específica para mandar para um outro servidor que está em outra região. O Network Load Balancer. Os balanceadores de cargas de rede, que são os Network Load Balancer, eles são os mais adequados para o balanceamento de carga de tráfego TCP, onde é necessário desempenho extremo. Por isso que eu botei aí a foto do Mustang Shelby Cobra, né, o mais novo, que é um carro super rápido, né, um sonho de carro para qualquer pessoa, pelo menos para mim. Os Network Load Balancer eles operam no nível de conexão de camada 4 e o Network Load Balancer ele é capaz de lidar com milhões de requisições por segundo, mantendo as latências ultra baixas. Ele tem um foco para desempenho extremo. E o Classic Load Balancer? Bom, o Classic Load Balancer, que são os balanceadores de carga clássico, eles são os balanceadores mais antigos da AWS, foi o primeiro que lançou. Você pode carregar aplicativos para balanceamento de HTTP ou HTTPS e usar recursos específicos de camada 7, como as sessões X-Forwarded e sessões persistentes, que também são chamadas as Sticky Sessions. Você também pode usar ele para balanceamento na camada 4, onde os protocolos dependem exclusivamente de protocolo TCP. Uma outra curiosidade é que se o aplicativo parar de responder o LB, né, o balanceador de carga elástico, ele responde com erro 504. E esse erro 504 ele quer dizer que o aplicativo está tendo problemas de performance. E isso pode ser na camada web ou no banco de dados, caso ele exista, né, um banco de dados aí numa camada de DMZ. A gente tem que identificar, né, onde é que ele está falhando. Pelo próprio CloudWatch a gente pode ver isso e dimensionar para cima, ou seja, aumentar a capacidade em memória, ou em CPU, ou seja, o tipo de família, ou aumentar para fora, que é a quantidade de máquinas, sempre que for possível, né? E o header X484, ele significa o seguinte: você tem esse usuário, né, com esse IP fictício, 123.12.3.123, ele faz uma requisição para um load balancer, esse IP também é sugestivo, e aí você cai numa instância EC2. Quer dizer o quê? Que ao invés de chegar para a instância o IP do load balancer, que seria esse 10.0.0.11, vai estar chegando para esse servidor, né, o IP do cliente. Então a instância vai estar sabendo qual é o cliente que está fazendo a requisição. Então isso é útil quando a gente quer manter a persistência da sessão, né, com os stick sessions, por exemplo. E as dicas aí dessa nossa aulinha, né? Os 3 tipos de load balancer que a gente tem: o Application Load Balancer, o Network Load Balancer e o Classic Load Balancer. O erro 504 significa que o gateway expirou, ou seja, ele não está tendo conexão, então é alguma questão de período de tempo inativo. Então a gente tem que verificar se tem algum problema na aplicação, se é web ou servidor de banco de dados, e se a gente precisa do IPv4 do usuário final, a gente tem que procurar o cabeçalho, né, o header do X404. Então é isso. Bom, pessoal, estou aqui na minha console da AWS, tá? Minha continha, norte da Virgínia. Basicamente a gente vai estar criando primeiro o Classic Load Balancer, tá? Então vamos aqui em Services, Compute, EC2. Para a gente simular isso, eu vou estar criando 2 instâncias
em duas zonas, né, de disponibilidades diferentes, tá? Eu acho que mudou alguma coisa aqui nessa console, que ela tem mais detalhes agora quando a gente cai aqui na landing page, né, na primeira página, né, da AWS, do produto EC2, né, realmente está aqui com um aviso, né, Welcome to the new EC2 console, né, bem-vindos à nova console. Então vamos lá, Launch Instance, vamos lá. Não sei porque que às vezes dá uma engasgada, é porque tá lá também em Virgínia, né? Vamos lá. Vou pegar esse Amazon Linux 2 AMI, Select, vou pegar aqui no Free Tier, T2 Micro, Instance Details, VPC Default, vou colocar esse aqui na 1A, tudo bem? Vou deixar com IP público, no default subnet found. Vamos ver se ele vai aqui, ver se tiver algum problema a gente resolve. Bom, nenhuma IAM role, não vou colocar nada mais disso. Assim, eu vou colocar aqui o Bootstrap script que eu já tenho pronto, que é para estar instalando o Apache, né? Aqui, servidor web 01, então basicamente ele está aqui indo para o interpretador, atualizando o sistema operacional, instalando o Apache, iniciando, botando ele para iniciar automaticamente, aí está indo no var www.html e criando o meu index.html dizendo, ó, servidor web 01. Storage, vou deixar com 8 GB mesmo, tag, name, servidor web 01, security group, eu acho que eu tenho um grupo de segurança aqui, tá aqui, SG web DMZ, ok, review and launch, ok, aula SC2, deixa eu só confirmar, eu acho que eu tenho sim essa key pair, ok, view instance, vamos ver se ela está subindo, tudo bem, está subindo, vamos subir isso aqui um pouco, e vamos criar a outra instância, né, então T2 micro, ok, vamos colocar na 1B, ok, IP, enable, vamos colar aqui de novo, a única coisa que eu vou mudar aqui do meu Bootstrap script, eu vou botar servidor web 02, storage, vamos colocar padrão, name, tag, né, name, servidor web 02, né, que esse é o servidor web 02, vamos colocar no security group, DMZ que eu tenho, ele está dando esse aviso aqui, tá, gente, porque está aberto para o mundo, porque eu botei o range bem aberto. Não recomendo a gente estar fazendo isso, né? Geralmente a gente faz um controle melhor, mas a fim de laboratório, estou colocando isso aqui até para ser um pouquinho mais rápido, tá? Então, ok, view instance. Essa aqui já está rodando. Vou pegar o IP público, vou abrir aqui. Opa, desculpa, ele não pegou aqui. Vamos pegar o IP por aqui bonitinho, né? Então, ok. Tá aqui, subiu direitinho, servidor web 01, então tá aberto para a internet, né? O outro vai demorar um pouquinho para subir. Vamos só esperar um pouco, tá running, vamos pegar o IP. Aqui, copy. Então vamos lá, ver se ele já instalou tudo. Não, ainda não subiu completamente esse aqui. Deve estar instalando ainda o Apache. Vamos esperar só um pouquinho. Aqui, pronto, subiu servidor web 02, servidor web 01, perfeito? Agora, ok. Agora a gente tem que ir e criar o nosso load balancer. Então vamos aqui, ó, load balancer, na mesma telinha, ó, load balancer. E criar o nosso load balancer. Eu vou subir aqui essa tela, que como eu não tenho nada, né? Vamos lá, os três tipos de load balancer: application load balancer, network load balancer e o classic load balancer, tá? Vamos criar aqui o classic, create, IPC, então vamos lá, meu LB clássico, tá tudo certo, vamos botar na porta 80 mesmo, né? Não vou criar um load balancer interno, ou seja, ele vai estar aberto para a internet. O security group, eu vou pegar esse aqui da DMZ,
Security Settings. Improve a Load Balancer is not using any security listener, não tem problema. Aí aqui eu vou configurar o Health Check. Esse aqui que é o mais importante, tá? Ele vai estar sempre pingando na porta 80, que é como a gente tem o servidor Apache. Ele vai estar indo no index.html, ou seja, a gente pode estar customizando isso de acordo com o que nós tenhamos na nossa aplicação. E aqui é que vem o grande detalhe. Só lembrando esse izinho, ele sempre mostra aqui. Então, ele, olha, response timeout. Eu vou colocar 2 segundos, ou seja, eu não vou esperar 5 segundos para ele ter uma resposta. O intervalo, eu vou colocar aqui 5 segundos, ou seja, são de 10 segundos para ele dar algum problema, né? E o unhealth eu vou botar 2, mas eu vou botar o threshold para 3 segundos. Isso, então em 6 segundos, não, tem que botar aqui 6, isso. Ok, então 5 e unhealth threshold vamos botar aqui. Então em 10 segundos ele vai dizer que que tem a resposta e em 15 segundos ele vai dar tanto que está healthy ou unhealthy, tá bom? Se a gente tendo dúvida é só ir vendo sempre nesses izinhos que a própria Amazon deixa disponível para ser bem explicativo. Então vamos adicionar aqui as instâncias, né? Eu vou selecionar as 2 instâncias que eu tenho e uma coisa bem interessante aqui. Tem que habilitar, como eu tenho, tá aqui, ó, IST1A e IST1B. Então quer dizer que tem 2 subnets diferentes, então eu tenho que selecionar o Cross Zone Load Balancer, né? Ou seja, Cross Zone Load Balancer, ele distribui o tráfego igualmente entre os alvos, né, os targets, em diferentes zonas de disponibilidade. E também tem aqui o Connection Draining, que é o seguinte, quanto tempo ele demora, ou seja, 300 segundos, para estar deixando de mandar requisição para uma instância específica. Tag, vamos lá, name, classic, lb, e review and create. Então ele mostra aqui o review, né, o blueprint de tudo que a gente tem, e vamos criar. Vamos lá, ele está criando. Bom, pessoal, ele criou aqui, né, meu LB clássico. Vamos lá. Beleza, tá tudo bonitinho. Só para uma coisa interessante aqui, tá? DNS name, a gente nunca consegue acessar um load balancer pelo IP, tá? Vamos lá, eu vou pegar esse DNS aqui e já vou fazer o teste. Stickness, ou seja, ele não está tendenciando para uma instância específica, o security group que eu tenho. Vamos lá, as instâncias, só para checar, ele demora um pouquinho para ficar como serviço, tá, gente? Deixa eu até fazer um recycle aqui. Então a gente já vai olhar isso, a zona de disponibilidade, ou seja, a mesma das instâncias, o Health Check configurado, listener na porta 80 e a gente tem aqui também o monitoramento padrão do CloudWatch, ok? Então a gente tem que esperar só um pouquinho para as instâncias ficarem health, tá? Ou seja, ainda está fazendo as validações. Eu vou dar um pause aqui e a gente já volta nessa tela. Bom, pessoal, estamos aqui. Opa, instances in service. Ok, então agora o load balancer ele tem conexão com as nossas instâncias, né? Então vamos lá. E outra coisa aqui, ó, scheme, internet facing, tudo bem? Então a gente vai pegar o nome DNS aqui, vou copiar, vou abrir aqui e pronto, ele já está colocando. Quando eu dou o F5, tá vendo? Já mudou aqui para o servidor Web 1, Web 2, então ele fica variando, tá? Então só para a gente agora fazer um teste bem legal, eu vou estar vindo aqui em instâncias, vamos ver, ele parou na 1, né? Eu vou pegar o 1, Actions, Instance State, eu vou fazer um stop. Então, ele vai estar parando, tá? Vamos ver aqui, tá parando, stopping. Realmente é bem rapidinho, tá? Afinal é uma instância Linux, mas não é uma instância muito parruda, né? É uma T2 micro. E já o que vai acontecer? Quando eu vier aqui, apenas o servidor 2 vai estar respondendo. E só o servidor 2 está respondendo. Ok? Então vou testar aqui, ó, o servidor 2 está no ar, o servidor 1 com certeza já vai dar timeout. Lembra, né, que às vezes demora um pouquinho, depende de quantos hops eu tenho.
Então, enquanto ele dá o timeout aqui, mas vocês já viram, né, que quando eu vou pelo load balancer só para 2 está respondendo, a gente vai vir aqui embaixo, load balancers, instância, tá vendo aqui, ó, a instância 1 fora de serviço, aqui, ó, já deu timeout. Tá? Então, basicamente é esse o funcionamento. Mas aqui, ó, tá vendo? Requests, quantas já deram? 200, ou seja, 200 lembra que é o ok, né, que a gente teve a disponibilidade, então não teve 400, a gente tendo nenhum problema, nem 500, porque não teve problema no load balancer, tá? O problema foi na instância. Então eu vou estar agora ligando essa minha instância aqui, tá? Instância state start. Então a gente vai acompanhar por aqui, ó, load balancers, instances, que já vai ficar tudo também em service, né? Lembra também que demora um pouquinho, tá? Só enquanto ela sobe. Bom, pessoal, tá aqui, já está em serviço, né? A instância que a gente tinha parado. Até que foi bem rapidinho, tá? Não demorou nem 2 minutos. E vamos lá, F5 aqui, né? Só para ver que ele vai estar respondendo. É o servidor 1? Isso, é o servidor 1. E o load balancer, lá, o load balancer já está variando entre o servidor 1 e o servidor 2. Engraçado que para o próprio servidor direto ele demora um pouco. Ah, não, ele não vai responder por esse IP porque a gente parou a instância, tá? Erro meu, desculpem, vamos lá. Copiar. Ok, aí, tá aí, servidor 1 e servidor 2. Ok, então assim, o load balancer clássico, ele é um load balancer bem burrinho, né? Ele é 0 e 1, né? Tá no ar, não tá no ar, não tá no ar. Bom, agora a gente vai estar criando o application load balancer, um load balancer mais inteligentezinho. Então, vamos ver aqui, load balancer, description, delete. Então vamos deletar e vamos estar criando o nosso application load balancer. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro, para a gente criar o nosso application load balancer, a gente tem que primeiro criar o nosso target group, tá? Então, vamos lá, create target group. Então eu vou colocar servidores web. O target type ele pode ser por instância, por IP ou por lambda, quando a gente for trabalhar com serverless ou com IP, se é algo bem específico. Protocolo, né, a gente tem HTTP, HTTPS, TCP, TLS, UDP, então a gente vai estar trabalhando com HTTP, porta 80, a VPC está default. Aqui, lembra index.html, então a gente pode customizar qual que a gente queira. Advanced Health Check Settings, então aqui é que vem a grande mágica, né, Health eu vou colocar 2, threshold, né, 3, então 2 vezes 3 então em 6 segundos, intervalo do timeout 5, aqui eu vou colocar 6 e o status code sempre tem que estar 200. Então, create, tá, ele cria bem rapidinho, né? Vou subir isso aqui para cima, só que eu tenho que adicionar as minhas instâncias, né? Então eu venho em target, edit, seleciono as minhas 2 instâncias que estão lá e, opa, vamos ver aqui, description, there is no... Ué, estranho. Por que ele não adicionou ainda? Pera aí, vamos lá. Isso, é aqui, tem que adicionar para cá. Tem que clicar no botão certo, né? Agora sim, então ele vai demorar um pouquinho aqui para estar registrando igual o outro. Opa, galera, vamos lá. Vamos lá. Create Load Balancer, Application Load Balancer. Vamos colocar aqui meu app lb. Availability Zone, vou colocar um A e um B, que são os que eu tenho instância. Ele só está dizendo aqui que eu não estou usando nenhum Secure Listener, né? Então não tem problema, que eu teria que botar aqui um HTTPS, ok? Então, Security Group, vamos colocar na DMZ, que é onde estão as instâncias. Routing, aqui ó, Target Group, eu já vou colocar Existing servidores web, que é o que eu já tenho, né? Então ele já herda, então é bem legal a gente estar criando isso antes, né? Que a gente cria com calma. Registrar os targets, né? E ele já pegou, né, as instâncias, next review, então sempre tem o blueprint, né, de onde é que estão, como estão as nossas configurações.
e create. Então, successful created load balancer. Então, vamos lá. Load balancer, aqui, ó, estado provisionando, né? Ele deve estar registrando, configurando as coisas, fazendo deploy, type application. Então, vamos esperar só um pouquinho. E se a gente vir aqui em target group, ó, status inicial, ou seja, ele está registrando essas instâncias, né, com o nosso load balancer. Então vamos ver se vai bem rapidinho. Eu vou dar um pause aqui e a gente já volta quando tiver tudo bonito. Bom, pessoal, vamos lá. Security, então acho que ele já foi provisionado, tá? Opa, peraí que o meu mouse ficou meio doido. Qual que é a principal diferença e por que ele é mais inteligente, tá? Quando a gente vem aqui em Listener, a gente pode adicionar diferentes listeners, tá? Então fica muito bom para a gente checar diferentes estados da aplicação. E aqui em regras é onde a gente pode estar brincando com vários tipos de regras que a gente pode ter. Então olha só, a gente pode estar adicionando aqui, né? Uma condição, ou seja, olha, de acordo com o caminho, host header, HTTP header, uma query string, um IP específico ou um método específico, e aí a gente tem uma ação, né, de direcionar, de encaminhar, retornar uma resposta fixa. Então, basicamente, o que a gente tem que entender? Que o grau de customização, a granularidade de recursos do Application Load Balancer, ela vai ser muito maior do que do Classic Load Balancer. Bom, essa é a diferença principalmente para a certificação Associate de arquiteto. Então eu vou copiar aqui o endereço, né? É o nome DNS, e só para complementar, o único que a gente tem IP, ou seja, que pode ter publicado aqui o IP, é o Network Load Balancer, só que ele tem um custo muito alto e foge do escopo aqui dos testes, tá? Então tá aqui, tá funcionando, tá? Vamos vir aqui em Target Group novamente. Então, ó, o status das instâncias também está healthy, ok? Bom, galera, finalizando esta aula, né, as nossas dicas. Só lembrando, a gente tem três tipos. Tem o Application Load Balancer, que é o mais inteligente, o Network Load Balancer, que é para extrema performance, e o Classic Load Balancer, que é o mais antigo e o mais simples. O erro 15.4 significa que o gateway expirou, ou seja, significa que o aplicativo não está respondendo dentro de um período de tempo limite nativo. Isso possivelmente é problema com a aplicação, então a gente tem que checar se é o servidor web ou servidor de banco de dados. E se você precisar do endereço IP do usuário final, tem que ter o header, né, o cabeçalho X-Forwarded for 3. Então a gente vai começar pelos Sticky Sessions, que na tradução literal são as sessões fixas. Então, o Classic Load Balancer, ele roteia cada solicitação independentemente para a instância registrada do EC2, ou seja, registrada no Load Balancer, sempre com a menor carga. As sessões fixas, as Stick Sessions, permitem vincular uma sessão de usuários a uma instância específica do EC2, ou seja, sempre indo para a mesma instância. Isso garante que todas as solicitações do usuário durante a sessão sejam enviadas para a mesma instância. Você também pode habilitar o Stick Session para os balanceadores de carga de aplicativo, ou seja, os Application Load Balancer, mas o tráfego será enviado no nível do Target Group. Somente lembrando, Target Group é exatamente isso na tradução literal. Um grupo alvo, ou seja, é um grupo de instâncias, ou seja, não pode ser apenas uma, mas você pode botar mais instâncias. Então, basicamente, quando você tem o cenário do Stick Session, você tem o usuário, ele faz a solicitação para o Load Balancer e ele sempre vai estar caindo em uma instância. Quando você desabilita o Stick Session, ele não vai ter mais essa exclusividade. Então, o que vai acontecer? Ele vai estar indo para as várias instâncias. Então, assim, você não tem a exclusividade. Então, indo para o Cross Zone Load Balancer. Para explicar, eu tenho dois cenários, o sem o Cross Zone Load Balancer e o com Cross Zone Load Balancer. Então, indo lá para o cenário 1, sem o Cross Zone Load Balancer habilitado. Então, a gente tem o usuário, ele faz a solicitação a nível do Route 53, ele tem a distribuição, né, de 50% para uma região e 50% para outra região. O que acontece? Como na região US East 1A, 1A, você tem 4 instâncias, você acaba dividindo o tráfego, 12,5% para cada instância. Na região número 2, embaixo, né, US East 1B, né, 1B, você tem apenas uma instância, então você tem que 50% da carga vai estar indo para apenas uma instância, então onerando essa instância na US East 1B.
Quando você vai para o cenário 2, que é com o cross-zone habilitado, você tem aí a solicitação do usuário para o Route 53, dividindo, né, 50% do tráfego. E aí o que acontece? O load balancer ele vai estar distribuindo igualitariamente, ou seja, 20% para cada uma, porque existe um transbordo, né? O load balancer ele passa de uma zona para outra, então fica inteligente, então sempre ele está se comunicando de uma zona para outra, então tornando o tráfego igualmente distribuído. Os path patterns, você pode criar um listener com regras para encaminhar solicitações com base no caminho de URL, né? O path significa caminho, isso é conhecido como roteamento baseado em caminho. Se você estiver executando microserviços, poderá rotear o tráfego para vários serviços de back-end usando o roteamento baseado em caminho, né, o Path Patterns. Por exemplo, você pode rotear solicitações gerais, ou seja, wide, né, para um grupo-alvo, um target group, e as solicitações para renderizar imagens para um outro grupo-alvo, ou seja, você segmenta por grupo. Então, para a gente estar observando isso, você tem o usuário, ele faz a solicitação por Route 53, então 100% vai estar indo, né, por exemplo, para o site guilhermeteles.com.br para essa região. E aí, quando a gente tem o barra imagens, ele vai estar jogando para uma outra região, para um outro conjunto de instâncias. Então, a gente pode estar segmentando isso de maneira bem inteligente. Então, as dicas, né? As Stick Sessions, elas permitem que seus usuários permaneçam na mesma instância do EC2, pode ser útil se você estiver armazenando informações localmente nessa instância. O Cross-Zone Load Balancer, né? O balanceamento de carga entre zonas, permite atravessar o equilíbrio em várias zonas de disponibilidade, as AZs, e os Path Patterns, né? Os padrões de caminho, permitem direcionar o tráfego para diferentes instâncias do EC2 com base na URL contida na solicitação. Então, é isso. Então vamos lá. O conceito fundamental que a gente tem que ter em mente para alta disponibilidade, especialmente em AWS, quando a gente trata de projetos mais sensíveis, mais críticos e que tem que ser totalmente disponíveis, a gente tem que projetar sempre para falhas. Então tudo sempre falha, tudo. O Werner Vogels, que é o CTO da Amazon, ele sempre diz isso. Então a gente sempre deve planejar para falha. Só para vocês terem uma ideia, essa é uma foto realmente de um data center da AWS que estava em construção que pegou fogo. Então, realmente tudo pode falhar. Então, assim, sempre a gente tem que planejar para o pior. Pensando nisso, tem um projeto da Netflix muito interessante chamado Simian Army Projects, que você pode instalar individualmente cada um deles, o Chaos Monkey, Chaos Gorilla, Chaos Kong, Janitor e por aí vai, tá? Eu já instalei o Chaos Monkey e o Security Monkey, que é o último, onde ele faz diversos tipos de simulação, desde destruir as instâncias, simular a queda de uma zona de disponibilidade, simular a queda de uma região. O Security Monkey ele vê qual é o grau de segurança que a gente tem, se tem servidores expostos EC2, se tem servidores expostos RDS, se tem load balance aberto não usando HTTPS, por aí vai. Tá aí o link dele, né, um projeto aberto, um projeto da Netflix, inclusive a Netflix tem muitos produtos abertos que servem para diversas coisas, tá? Então recomendo dar uma olhada no GitHub da Netflix. Então, lógico, é uma coisa audaz, né, corajosa a gente instalar esses softwares para testar, mas é importante a gente ter isso para quê? Para realmente ser um QA, ser uma parte de qualidade da nossa infraestrutura e principalmente a gente está validando latência, principalmente se a gente trabalha com infra as a code, ver questão de segurança, então é uma coisa muito interessante essa questão do Simian Army. Então, um exemplo de uma arquitetura de alta disponibilidade. A gente tem o usuário faz uma solicitação, por exemplo, para o site guilhermeteles.com.br, e aí a gente tem aí que a gente tem a região de norte da Virgínia e US East 1, e a gente tem aí duas camadas, né, de subnets, a subnet pública e a subnet privada. Então, na subnet pública a gente tem um conjunto de servidores web, e na subnet privada a gente tem aí master e slave para banco de dados. Então, assim, acaba que dentro da subnet, né, a gente já tem alta disponibilidade e aí para a região a gente acaba tendo também uma outra disponibilidade, tendo uma redundância aí de repente no outro site, né, numa outra região, no SA East 1, que é para São Paulo. Então é como se a gente estivesse replicando a mesma estrutura.
E para melhorar, a gente ainda teria que colocar em um autoscaling group, ou seja, a gente está diminuindo ou aumentando o número de instâncias, tá? Vocês só perdoem que aqui está US East One, mas é SA East One, como se fosse dentro aqui de São Paulo mesmo, tudo bem? E um exemplo aqui de questão para quem estiver em busca de certificação, né, você tem aí, por exemplo, você tem um site que requer no mínimo 6 instâncias, é uma questão clássica, tá, gente? E deve estar altamente disponível. Você também deve poder tolerar a falha de uma zona de disponibilidade, de uma AZ. Então, qual que seria a arquitetura ideal para esse ambiente, além de ser a mais econômica? Então, você teria que manter aí pelo menos 6 instâncias. Então, para manter 6 instâncias com a queda de uma zona de disponibilidade, acaba sendo esta aqui, né? 3 zonas disponíveis com 3 instâncias em cada AZ. Porque caindo uma AZ, você sempre vai estar mantendo as 6 instâncias que a questão quer. Tudo bem? Então, as dicas de arquitetura de HA, sempre projetar para falhas, usar várias zonas de disponibilidade, várias regiões sempre que puder, conhecer a diferença entre o multi-AZ e as réplicas de leitura do RDS, e saber a diferença entre expandir e ampliar. Expandir quer dizer a gente está aumentando o tamanho da instância, e ampliar é ampliar lateralmente, aumentar a quantidade de instâncias. Ler sempre a pergunta com atenção e sempre considerar a opção de custo, tá? E saber a diferença, claro, das classes de armazenamento do S3. Lembrando que a grande maioria dos produtos da AWS armazena informações no S3, embora às vezes não estejam visíveis.